Por trás de todo esse selfie existe uma identidade. Você consegue entender o que eu tô falando? Por trás desse selfie que as outras pessoas criaram e que a gente foi auxiliando na construção ao longo do caminho, existe uma identidade que não é você que escolhe. Uma identidade que não é o que os outros dizem sobre você que constroem. É a identidade que Deus te deu. Oi, meu nome é Luísa e eu tenho uma mensagem de Deus pra sua vida. O que eu tenho pra falar hoje é bem importante e é uma coisa que vale muito pra mim também. Eu tava estudando pra faculdade, pra quem não sabe, eu faço faculdade de comunicação, publicidade, propaganda, comunicação, e agora a gente tá estudando o sujeito construção, o sujeito em construção, o self, que é aquela identidade que a gente acha que é a gente, né? Que é a gente, que é sobre o que eu vou falar hoje. E como, por exemplo, temos a teoria simbólica, né? Que diz que o self é tudo aquilo que a gente constrói, ou seja, o eu é tudo aquilo que a gente constrói nas nossas relações sociais, pelo ambiente que a gente existe, pelo ambiente em que fomos criados, pela forma como fomos criados. Mas enquanto eu tava meditando sobre essas coisas, eu pensei, cara, como que a nossa sociedade vive num dilema tão complexo e errado. E eu me sinto assim, eu sinto que eu vivi a minha vida toda sendo um self que foi construído, mas que não sou eu. E o problema de teorias como essa é que as pessoas começam a validar seus traumas, seus gostos, suas relações como se isso caracterizasse quem elas é. Gente, eu vou exemplificar como uma imagem de uma montanha de roupas. Era o que eu tava pensando agora. Existe uma montanha de roupas. E é como se cada roupa você tivesse colocado e dito, sou eu. Aí você tira, pega a outra e diz, sou eu. E depois que você empilhou todas essas roupas, você chega pra alguém e diz, olha, essa sou eu. Essas são todas as experiências que eu tive, são todos os meus gostos, todas as pessoas que eu conheci. Mas lá embaixo dessa empilhadeira de roupas tem um alicerce. Só que o alicerce ele fica escondidinho. Ele fica debaixo de todas aquelas roupas. E é muito fácil a gente não perceber ele. Porque tem que entrar profundamente dentro da pilha pra gente conseguir ver. Por trás de todo esse self existe uma identidade. Você consegue entender o que eu tô falando? Por trás desse self que as outras pessoas criaram e que a gente foi auxiliando na construção ao longo do caminho, existe uma identidade que não é você que escolhe. Uma identidade que não é o que os outros dizem sobre você que constroem. É a identidade que Deus te deu. E a gente vive numa crença de que Jesus nos deu essa identidade. A gente tem essa fé, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que nos fez engolir que o self são todos os nossos problemas. Que o self são as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, os meus defeitos, as minhas qualidades. Gente, isso eu chamo de, digamos, isso que eu passo, que talvez você esteja passando, eu chamo isso de despersonalização. Não é aquela despersonalização psiquiátrica, que a pessoa não se sente fora do seu corpo, sente que não é o seu corpo. Não, eu chamo de despersonalização, pra mim é quando você vive como algo, mesmo sabendo que você não é aquilo, sabe? E eu sinto muito isso recorrentemente, sabe? Eu sei a minha identidade, mas eu ainda vivo como self. Porque eu vivi tanto tempo assim que é muito difícil. É muito difícil você deixar de ser alguém que você foi a vida inteira, que você acreditou que você fosse a vida inteira, pra ser aquilo que Deus disse que você é. E pra mim isso é uma despersonalização enorme, porque eu sei quem eu sou, ou pelo menos acho que sei, né? A gente nunca vai saber totalmente, só quem sabe é Deus, mas eu sei o que Deus diz sobre mim.
mas aquilo que eu vivi, aquilo que as pessoas disseram sobre mim, aquilo que eu criei sobre mim mesma é muito forte dentro de mim. Então, ao mesmo tempo, eu tenho esse desejo de ser quem eu sou de fato, mas existe uma barreira de anos de vida, de uma vida construída, sabe? Esse self, essa personalização que a gente cria por meio do externo, né? Que o self é uma construção externa, o ambiente, as pessoas, o jeito que a gente se vê pelo olho do outro, porque é que eles dizem, isso eu concordo, que o processo de formação do self ocorre por meio da linguagem, da capacidade de assumir o papel do outro. Ao interagir, aprendemos a nos ver sob a perspectiva alheia, internalizando normas, expectativas e valores. Ou seja, esse self é construído pela forma como o outro nos vê, pela forma como a gente quer ser aceito. Se, digamos, você tem a sua identidade intrínseca, mas você é muito inseguro e alguém julga o seu jeito de ser, você vai botar uma roupa, que nem eu disse da empilhadeira de roupa, você vai colocar uma roupa, você vai tirar aquilo que você era. Você vai colocar uma roupa e dizer, não, não sou aquilo não, porque me rejeitaram, não gostaram, então eu sou isso daqui. E daí vai vir outra pessoa e vai dizer, não, mas eu não gostei disso. Daí você vai tirar, você vai botar outra roupa e vai dizer, não, eu sou isso daqui agora. E assim a sua identidade vai mudando para agradar a sociedade, para agradar o próximo. E às vezes a gente não faz isso nem porque quer. Ninguém faz isso porque conscientemente. Isso entra muito na parte psicanalística de Freud, de Jung, que diz que as nossas ações, elas estão totalmente ligadas ao nosso subconsciente, ou seja, aos nossos traumas, as nossas conquistas, os nossos desejos, anseios e proibições, né? Esse desejo, essa proibição e esse bater de frente entre essas duas coisas, elas formam o nosso jeito de agir, mas o jeito que você age não significa que seja você. O jeito que muitas vezes o jeito que você age foi por causa do ambiente que você nasceu, por causa das vivências desde criança, enfim, isso é totalmente internalizado, é uma coisa do subconsciente, é muito bom estudar sobre esse assunto, aliás. Ou seja, você não faz nada disso, você não escolhe isso conscientemente, sabe? O ser humano tem um desejo natural de ser aceito, de pertencer a algum grupo. Por isso que existe isso de pertencer entre nós, porque nós pertencemos a Deus. E se a gente está longe deste lugar que pertencemos, nós vamos procurar pertencer a qualquer outro lugar. E onde que a gente pode pertencer? A gente pode pertencer no grupo da escola, a gente pode pertencer na internet, numa bolha social. E assim a gente vai construindo este self que não é a gente de verdade. Por baixo de todas essas roupas que você comprou para impressionar, todas as roupas que você comprou para ter uma plaquinha de inteligente, ou de bonita, ou de descolado, de pegador, de qualquer coisa, qualquer roupa com um nome estampado, porque você queria ser essa pessoa, você queria ser isso porque era o que o mundo queria. E isso que eu falei agora sobre pertencimento me lembra muito uma frase que eu ouvi, que eu não lembro quem que disse, mas que no homem existe um vazio do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido por nada a não ser Deus. Então, quando a gente cresce, e nossa, a realidade de milhares de pessoas, se não da maioria do mundo, né, que cresce longe de Deus, isso também colocando as ramificações de pessoas que cresceram na igreja, mas nunca de fato conheceram a Deus. De pessoas que não nasceram com esse entendimento de quem elas são em Cristo, elas vão tentar ser aceitas pelo mundo. E uma coisa que é muito interessante é que o mundo vai te aceitar e vai dizer que Cristo te rejeita. E o que a pessoa vai fazer? Ah, se Cristo me rejeita, eu não vou para Jesus, não. Eu vou ficar no mundo, que o mundo me aceita do jeito que eu sou, sendo que você não é nem aquilo que estão dizendo que você é, sabe? Isso é exatamente o que fala sobre sexualidade. Eu tenho domínio sobre o assunto, porque eu tenho sentimentos homossexuais. E isso é muito daquilo que as pessoas dizem, ah, mas Jesus não gosta dos homossexuais. Mas eu gosto dos homossexuais, o mundo diz.
Tipo, Jesus não gosta dos homossexuais, não vai pros homossexuais, fica aqui, que aqui é o seu lugar porque você é homossexual e a gente te aceita aqui. Mas quem disse que o que você sente é quem você é? Quem disse se gostar de uma mulher ou gostar de um homem define a sua identidade? Eu acho muito errado as pessoas vestirem qualquer camisa que aparece na frente delas. Elas se vestem dos sentimentos dela, elas se vestem dos pensamentos dela, elas se vestem das pessoas com quem elas se odeiam. Gente, você não é o que você sente. Você não é esse self que você aprendeu a vestir, você não é isso, mas você cria essa identidade para si mesmo, que nem é uma identidade, não pode ser chamada de identidade. Porque identidade é uma coisa muito mais profunda e só pode ser encontrada em Cristo. Então, isso... E eu já fui muito disso, falar, eu sou gay. Não, você não é gay. Você tem sentimentos homossexuais. Você gosta ou de homem ou de mulher. Mas isso não significa a sua identidade. Isso não diz nada sobre você. E daí o mundo vai fazer, não, mas você é... E Jesus não gosta. Então você vai ficar aqui porque eu aceito quem você é. E você vive nessa prisão chamada de mundo, onde você acha que está sendo livre, porque você acha que está sendo quem você verdadeiramente é. Só que você está enganado na prisão que Satanás criou. Rodeado de plaquinhas com diversos nomes que você colou no seu corpo, para que você acreditou que era você, em um mundo totalmente hipócrita e ignorante que te aceita porque você tá dentro dos padrões dele, e isso é confortável para você. Porque ir para Jesus e não ser aceito no mundo, não ser aceito por um mundo que você tentou a vida toda agradar é muito difícil. E eu vivi a minha vida toda assim. Ainda vivo, infelizmente. É uma luta constante. A sua identidade espiritual, com aquele self carnal que você criou, né? Que é toda a sua bagagem. E, de novo, eu digo, a sua bagagem não é você. Sua bagagem não é nada mais do que... E pode ser uma bagagem boa ou ruim, mas ela não significa que é você, sabe? É que nem você apontar para uma mulher com uma mala e daí você pergunta para alguma pessoa, você tá vendo aquela mulher ali? Quem é aquela mulher? A pessoa vai dizer, é uma mulher com uma mala. Mas quem disse que a mala tem a ver com a mulher? A mulher tá segurando uma mala, mas a mulher não está, a identidade dela não está ligada com a mala. Na mala estão coisas que ela carrega, coisas que ela traz, coisas que ela pegou para si. Mas aquilo não tá nela. Então, eu acho isso a coisa mais errada. Mais errada na nossa sociedade hoje em dia. O fato da gente achar que tudo é a nossa identidade. Quando a nossa identidade já foi, ela já foi prescrita por Deus antes mesmo da gente nascer. Então, para de correr atrás desse self, de alimentar esse self, de alimentar essa validação, de alimentar a aceitação do mundo. E vai encontrar a sua verdadeira identidade em Cristo, vai alimentar a sua verdadeira identidade de Cristo, que é como filha e filho, amado, abençoado, protegido, é filho do Deus vivo, com domínio sobre todas as coisas, mordomo da terra, a criação feita à imagem de Deus, a semelhança de Deus, você foi feita a imagem e semelhança de Deus e você tá aí querendo ser imagem e semelhança do seu vizinho. Mas se você é imagem e semelhança de Deus, para que você quer ser mais semelhante a qualquer outra pessoa? Aliás, as pessoas, elas estão tão como é que eu posso dizer? Elas estão tão disfuncionais de si mesmas, elas deturparam tanto o que é ser um ser humano, que é muito difícil você olhar para alguém e se basear nela e ser como Jesus. São muitas poucas as pessoas que você diz, ai não, eu olho para ele porque ele reflete Jesus.
maioria das pessoas não é assim. As pessoas refletem o que elas querem refletir, elas refletem não exatamente o que elas sejam, mas o que elas viveram. 99% das pessoas agem de acordo com o que elas viveram, não com o que elas são. E isso a gente chama de despertar. É um termo muito conhecido por Jung e por Freud. Se você entende um pouco de psicologia, você sabe disso, mas o que é o despertar? O despertar é quando você descobre que tudo aquilo que você estava fazendo, que tudo aquilo que você achava que era, não é você. Você é a consciência. Você é a consciência que rege essas coisas. Então você para de viver como uma máquina para viver como um operador daquela máquina. E nossa, isso eu estudei faz muito tempo. E isso se chama despertar, porque os outros estão dormindo, os outros estão de olhos vendados, eles estão vivendo no automático, eles estão vivendo naquela mentira que Satanás plantou no mundo desde a queda de Adão. Porque Adão duvidou da sua própria identidade. Ele não duvidou só da própria identidade. Ele não só ficou insatisfeito com a própria identidade, não. Adão não só duvidou da sua identidade, como ele duvidou da identidade de Deus. A serpente disse, mas será que Deus disse isso mesmo? E daí o pecado da despersonalização vem exatamente de não acreditar no que Deus diz pra você. Deus diz que você é isso, mas você diz, não, será que eu sou isso mesmo? Então você vai criando toda uma personalidade, uma coisa, e isso se estendeu desde a queda de Adão. E as pessoas que se libertam disso, que se libertam que rompem essa linha tecida sobre o mundo, que saem para fora da bolha, que saem para fora dos costumes, que abrem os olhos e veem, não, isso não tá certo, isso daqui não sou eu, isso daqui não é a verdade. E você não precisa ser cristão para saber disso. A espiritualidade não é exatamente você ter uma religião. A espiritualidade é você compreender quem você é. E claro que isso a gente só encontra com Jesus. Então, por isso que a maioria das pessoas que se chamam espirituais, elas seguem a Cristo, mas não é só sobre seguir a Cristo, é sobre você não só compreender o que Cristo, o que é Cristo, o que é os céus, o que é a terra, o que é o espiritual, mas entender que isso aqui não passa de um teatro, onde todo mundo tá performando, onde Satanás tá controlando as pessoas assim, ó, que nem bonequinhos. E quando você acorda, quando Deus te alcança, quando você se permite ser alcançado por Deus, você acorda. E do nada você começa a entender por que você estava agindo da forma como você estava agindo e como isso é um mecanismo da forma como você viveu e que isso não vem de dentro de você. Isso foi uma coisa externa que você foi internalizando, mas isso não é seu. E você acaba tomando o papel de outra pessoa, de cada pessoa que vai aparecer na sua vida, menos o seu papel. Você viveu tão preocupado em viver o papel dos outros, que você esqueceu de viver o seu papel, e isso é a verdade de muitas pessoas nos dias de hoje, que se sentem vazias porque não sabem quais são seus propósitos, porque correram atrás dos propósitos de outras pessoas, que correram atrás dos propósitos que outras pessoas tinham para a vida dela. Gente, quando você não corre atrás do propósito que Deus te deu, que é seu, você pode correr para qualquer lado do mundo, esse vazio vai continuar. Esse sentimento de pertencimento, uma hora vai sumir, porque as pessoas mudam. O mundo muda, né? O que hoje é verdade, amanhã já não é mais. Aquilo que o seu amigo gosta hoje, pode ser que ele não goste mais de amanhã. Se ele não gostar de quem você é agora, você vai vestir outra camisa? Porque Deus, ele aceita você do jeito que você é, mas ele diz assim, ó, isso daqui não é você, porque ele te aceita como você é. O problema é que você acha que o que você é tudo aquilo que te disseram que você era.
que você é a sua sexualidade, que você é o seu financeiro, que você é as pessoas com quem você sai, que você é seus traumas. Mas Cristo diz assim: eu aceito você. Não seus pecados, não as suas falsas identidades, não os seus pecados, porque a gente coloca pecado também como se fosse a gente. Deus diz: eu aceito você, porque você é minha criação. Deus aceita você, sabe por quê? Porque Ele te vê como você é de verdade. Ele é o único ser que consegue te olhar e saber o que é verdade, qual a sua identidade. Ele diz: eu te aceito. Eu aceito isso que você criou na sua mente que você era, mas eu sei quem você é de verdade. Eu quero que você aceite quem você é de verdade. O caminho com Deus, gente, não é nada mais de que um recorrente ensinamento de quem Deus é e de quem Deus nos fez para ser. A caminhada cristã é isso. Se você for reparar, saída de Israel para o Egito até a Terra Prometida, gente, o percurso foi eles saindo do que eles achavam que eles eram, que eram escravos do faraó, voltando para suas origens, voltando para as promessas de Deus, voltando para quem Deus tinha criado eles para serem, que era o povo de Deus. Eles pensavam que eles eram somente os escravos de faraó, os escravos do Egito. E Deus tirou eles daquele lugar para mostrar: não, vocês são o meu povo escolhido, é isso daqui que eu tenho para vocês. Pelo pecado de vocês, vocês vieram até aqui, mas pelo meu propósito eu vou trazer vocês para cá. Moisés, ele acreditava que ele não era bom o suficiente, porque o self dele estava comprometido. Ai, mas é que eu não sei falar bem. Eu não sei fazer isso que o Senhor está me pedindo, eu não sou bom o suficiente. Acontece que Deus sabia que ele não era aquilo ali. E ele pegou Moisés, um garoto inseguro que não conhecia a capacidade, o potencial divino que existia dentro dele, para um processo onde ele se tornou quem ele tinha que ser, que era um líder, que era um filho de Deus, um ser repleto da glória de Deus. Gente, Moisés duvidava de si mesmo. E Deus teve todo um processo com ele para fazer com que ele entendesse: ei, não é você que tem que ser capaz. Sou eu que digo que você é, sou eu que digo o que você pode e não pode. Eu estou dizendo: você consegue, porque eu estou contigo. Porque o Deus que existe dentro de você sou eu e eu consigo tudo. E isso acaba saindo de um complexo de que a gente não é o ponto. Aqui eu estou conversando sobre o self, sobre a gente, mas é para entender que tudo aquilo que a gente é de verdade aponta para Ele. Não é de fato sobre quem a gente é, mas de fato quem Ele é. Porque quem Ele é está dentro da nossa identidade. Se a gente quiser descobrir quem a gente precisa descobrir quem é Deus. E esse eu acho que é a realização mais profunda, que é compreender quem Deus é em você. Eu acho que essa é a maior realização, você compreender que é Cristo em você e você refletir esse Cristo. Não refletir mais a si mesmo, mas a ir tão profundamente em Deus e alcançar a sua própria identidade que você vai refletir aquilo que você é, imagem e semelhança do Deus vivo. Se você tá por aí refletindo qualquer outra pessoa, você não está refletindo a sua identidade, porque se você estivesse refletindo a sua identidade, você estaria refletindo Cristo. Porque essa é a sua identidade. Não tome mais o papel do outro, porque tem um papel que foi feito especificamente para você, que está escrito desde antes de você nascer. Então deixe essas empilhadeiras de roupa e se firme nesse firmamento que está debaixo de todas essas roupas. Tira tudo. Mergulha fundo em todas essas coisas e vai até o firmamento, que ele nunca mudou. Ele nunca muda.
Porque quem criou ele nunca muda. Quem criou ele não muda de ideia. Quem criou ele tem certeza do que faz. Ele criou o que é bom.